essa altura do campeonato, eu tenho certeza que vocês já sabem que o novo Papa é americano, norte-americano, né? E que ele escolheu o nome de Leão XIV. E todo mundo sabe também, ou pelo menos deveria saber, que quando um Papa escolhe um nome, ele está sugerindo automaticamente a linha que ele deve seguir. E nesse caso aqui, o último Papa com o nome Leão foi o Papa Leão XIII. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Porque existe uma história muito bizarra envolvendo a figura do Papa Leão XIII e seres extraterrestres. 13 de outubro de 1884 e o Papa Leão XIII tinha exatos 74 anos nessa data. E ele estava rezando uma missa dentro da capela particular do Vaticano. E de repente ele parou, ficou totalmente pálido, olhando para o nada e ninguém entendeu absolutamente nada. Ele teve uma visão daquilo que ele considera ser algo que não é desse mundo. Ele alega que durante essa visão que ele teve, ele conseguiu ouvir um diálogo entre Satanás e Deus. E que nesse diálogo, Satanás dizia claramente que ele poderia destruir toda a igreja se ele tivesse tempo e disposição. Vocês veem como são as coisas, né? Nem Satanás tem tempo mais hoje em dia. Quem dirá a gente? Meros mortais. Mas vamos seguir. Depois dessa visão que ele teve, ele ficou profundamente perturbado. Ele começou a escrever orações de exorcismo para tentar exorcizar essa criatura que estava dentro da igreja dele. Estava meio que montando uma espécie de arsenal espiritual para conseguir combater essa entidade. De uma maneira muito bizarra, as orações do Papa Leão XIII fazem referência direta a espíritos do ar, alertando explicitamente sobre entidades que disfarçam suas intenções maliciosas ao se apresentarem como seres iluminados e benevolentes. E a gente sabe muito bem que muitas culturas e muitas religiões do planeta Terra não encaram o fenômeno alienígena como sendo um fenômeno apartado da demonologia. Para algumas vertentes religiosas, alienígenas são demônios. Isso nos leva diretamente para um caso muito misterioso que aconteceu com Betty Anderson, uma senhora norte-americana que supostamente teria sido abduzida por extraterrestres em 1973. Segundo relatos da própria Betty, ela estava em seu quarto dormindo quando sentiu a presença de dois seres, mais ou menos como essa imagem mostra aqui. Ela diz que passou por experiências extremamente perturbadoras, mas que enquanto passava por essas experiências, ela começou a orar fervorosamente essas orações que ela tinha lido do Papa Leão XIII. Ela que invocou a presença de Jesus Cristo, de Deus, e em poucos minutos, essas duas entidades, seres ou até seres extraterrestres, deixaram ela em paz, deixaram o seu quarto, foram embora. O intrigante dessa história é que o Papa Leão XIII mencionava em suas orações claramente a presença desses seres do ar. Então, seres do ar são criaturas que vêm de cima, né? Que vêm voando, levitando, flutuando, vai saber. A gente não sabe se ele estava falando de demônio mesmo, ou se ele estava falando de uma visão não tão demoníaca assim. Mas o que eu não posso deixar de mencionar aqui é que as orações do Papa Leão XIII são utilizadas até os dias de hoje em rituais de exorcismo. Os exorcistas garantem que essas orações são extremamente poderosas. Agora, o que será que o Papa Leão XIII viu? Será que ele viu realmente demônios dentro de sua igreja ou será que ele viu extraterrestres? Principalmente, se o Papa Leão XIV escolheu esse nome para continuar o legado do Papa Leão XIII, ou seja, seguir mais ou menos a mesma linha, será que ele é um Papa exorcista ou será que ele sabe alguma coisa sobre vida extraterrestre?